Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos, o Evangelho é vida. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus, nós estamos no capítulo 2. Nós hoje vamos falar do última aula a respeito do versículo 1. Quantas aulas, hein? Quantas coisas, quantas informações, quantas coisas concernentes para o hoje, para o agora, meu Deus. Nós vamos hoje fazer essa aplicação pessoal a respeito do versículo 1. Nós estamos usando 3 versões: a Almeida Clássica, a qual estou usando oficialmente, a Almeida Contemporânea e a King James. E eu quero mais uma vez ler esse texto, o versículo 1. É muito importante a gente ficar lendo, até aquilo fazer parte de nós. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Almeida Clássica. Agora, a Almeida Contemporânea diz assim: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A King James diz assim: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Nós já falamos que a primeira exortação, que vem depois de um grande ensino do capítulo 1, nós já também falamos a respeito da palavra-chave dessa exortação, que essa palavra desviemos delas. E esse é o sentido, e é um sentido até de toda a carta aos Hebreus, é para que os hebreus se mantivessem firmes. Hebreus 10, 39 diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que se mantêm, que mantém a confissão. Olha só, então é uma carta para as pessoas se manter em Cristo. E que mensagem para os dias de hoje, para nós nos mantermos em Cristo. A tristeza é que muitas igrejas não levam as pessoas a ter Cristo, mas ter a mente de Moisés, ter a mente de Elias, ter a mente de judeu, etc, etc. Então nós vamos falar isso hoje. O Evangelho misturado. O Evangelho hoje está misturado. Os ventos de doutrina que Paulo deixou bem relatado, os enganos que Paulo falou para Timóteo, são hoje notórios no nosso meio. São tantas vozes, e somente os escolhidos, e os que nasceram da água e do Espírito, e os que estão com os olhos e os ouvidos fixos em Jesus, que poderão se livrar dessas artimanhas, dessas astúcias, dessas melindrosas e bem estruturadas doutrinas sofismais. Veja que nós vamos falar então desse evangelho misturado. Nós falamos a respeito da parábola mais importante, de acordo com a visão de Cristo, e Cristo apresentou ali a nós 4 solos, 4 maneiras de ouvir, 4 solos e 4 maneiras de ouvir. E o primeiro solo, nós vimos que são as sementes lançadas à beira do caminho, que vem o inimigo e tira a semente. E nós falamos que esse solo é o solo do eu mesmo, do ego, certo? Os desinteressados, os que vivem para si mesmo, os que servem o seu próprio eu. E o evangelho misturado, ele tem a finalidade de desenvolver essa egolatria, esse eu. Então o evangelho misturado com o eu, com a nossa pessoa, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o que nós pensamos, com o que nós achamos, com o que nós sentimos, com os nossos pressupostos, com a nossa cultura, com a nossa maneira de viver, com o jeito que aprendemos a viver com os nossos pais, com o que aprendemos na escola, com o que aprendemos no nosso trabalho, com o que aprendemos no cosmos, no sistema social. É o evangelho misturado com o eu. O evangelho é só Jesus.
Mas aí as pessoas, elas colocam o eu junto com esse evangelho. Olha só, o evangelho do eu é o evangelho do homem no centro. O evangelho antropológico é o evangelho que o homem é o centro de tudo e de todos. Isso é muito vasto, isso é muito longo, isso daria outros estudos, mas nós vemos que esse evangelho ele tem sido ensinado. Não, você não tem que morrer para si mesmo, você tem que viver, é o que eles dizem. E não é a vida de Cristo, é a nossa própria vida. Esse é o evangelho baseado no eu. É o evangelho que nós usamos o poder de Deus e a palavra de Deus para nós, a nossa vida natural, viver. Mas o evangelho não é nós vivermos, o evangelho é Cristo viver em nós. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em Gálatas 2:20. Mas o evangelho que o homem está no centro, aceita que o homem viva, que ele compartilhe com a Cristo da sua própria vida. Então, os coaches, eles pregam esse evangelho. É um evangelho que anestesia as pessoas. É um evangelho que nós chamamos o evangelho da morfina. A pessoa está ali com a doença e a morfina vem e tira a dor, mas não tira a doença, ela só tira a dor. Parece que a pessoa não está doente, porque anestesiou. Então os coaches vêm com esse evangelho, exaltando o homem, colocando o homem no centro, tudo é para o homem merece, veja que a graça é o favor que nós não merecemos, mas no evangelho que o homem é o centro, o homem merece. Isso é muito sério, é o evangelho que massageia, que anestesia, que coloca morfina nos homens, essas músicas que colocam o homem no centro, as músicas cristãs. Então é o evangelho que a semente cai na beira do caminho, o diabo vem e tira a semente, e as pessoas continuam a viver ali esse evangelho que não tem a semente, porque se tem a semente, a nossa vida morre, porque aí a semente vai morrer dentro de nós, vai viver, vai crescer, vai tomar conta, mas aí as pessoas vivem sem a semente, com o seu próprio eu. Então é o evangelho do triunfalismo vingativo. Veja que nós vemos isso muito, esse evangelho de triunfar para se vingar, de vencer para mostrar para outras pessoas. É o evangelho dos ungidos. No ungido ninguém toca. Os homens de Deus ninguém pode mexer. Coitado deles, eles não leem a Bíblia. Quanto tocaram em Paulo. Paulo disse em Gálatas, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, ninguém me incomode porque eu carrego marcas, cicatrizes. Certo? Paulo era perseguido de todo jeito, por judeus, por gentios, por patrícios, por de fora, por de dentro. Meu Deus, aí esse evangelho triunfalista vingativo, ele tem como base o homem vencer para provar para outros homens que ele é superior, que ele é o escolhido, que ele é especial. Veja que é o evangelho que Cristo não é o especial, que não é Cristo o escolhido, mas são pessoas que querem pegar um avião e viajar para mostrar para outros que duvidaram dela que elas eram capazes. Pessoas que querem ficar ricas e prósperas para mostrar para a vizinhança que não acreditou nelas, que elas conseguiram a prosperidade. Pessoas que querem sair pregando por todos os lados para mostrar para alguns irmãos dentro da igreja que não creram neles, que eles são capazes e que Deus os honrou e eles estão pregando por todos os lados. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é espírito de vingança. É o evangelho triunfalista, mas o triunfo não é de Cristo para Cristo. Porque o evangelho ele é triunfal. Nós somos mais do que vencedores, mas o evangelho ele é triunfal na pessoa de Cristo para Cristo. Cristo é aquele que triunfou e nós triunfamos em Cristo para mostrar o triunfo de Cristo. Mas esse evangelho triunfalista, vingativo, é o triunfo dos homens para mostrar para outros homens a grandeza de si mesmos. Então
É esse evangelho misturado, é um evangelho que não é evangelho, são pregações que não são pregações, são músicas que não são sacras, não são inspiradas, não tem Espírito Santo em nada disso, nesses altares e púlpitos que são pregados essas coisas como Deus vai te honrar para que todos possam ver. Não é o Espírito falando, é espírito de demônio e muita carne espalhada, muitas músicas da carne, pessoas magoadas, pessoas com sentimento de vingança, escrevendo músicas e a igreja cantando como se fosse normal, porque tem uma suposta melodia ou uma melodia muito bonita. Nós precisamos atentar para não nos desviarmos para esse evangelho do próprio eu. Segundo lugar, nós vimos aqui a semente que caiu. Ela caiu na rocha, ela caiu na pedra e ela já cresceu, ela produziu porque não tinha, né, foi rápido, não tinha muita terra, mas não tinha raiz. E a religião não aceita Cristo, mas aí quando a pessoa aceita Cristo, a religião vem devagarzinho, surrateiramente, como veio aos Gálatas, como veio aos Romanos, como veio aos Coríntios, como veio aos Hebreus, como vem a nós hoje, e é o evangelho religioso. O evangelho é vida, o evangelho é Jesus. Marcos 1:1, evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o evangelho de Jesus Cristo, não é o evangelho religioso. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer o reino dos céus, que é a dispensação da glória, da graça de Deus. E é isso que Jesus veio trazer, o reino que Adão havia perdido. Nós estamos vivendo esse reino, mas a religião vem e atrapalha tudo e mistura evangelho com religião. E esse evangelho religioso, que não é evangelho, que é uma outra mensagem, que é mistura, que é sofisma, que é Cristo e mais várias outras coisas, não pode ser evangelho. Se não é evangelho, não é igreja. Se não é igreja, não é mensagem. Se não é mensagem, não é pregador. Se não é pregador, não são crentes ouvindo. Não é. O evangelho da religião, ele é baseado, muitas vezes, no pecado. Veja que as pessoas religiosas, elas falam muito do pecado. É o evangelho do pecado, não é o evangelho de Jesus. Eles não falam de Jesus que é a cura, eles ficam falando da doença. O pecado é a doença da humanidade, o pecado é a destruição da humanidade. Mas nós não fomos chamados para pregar o pecado não é boas novas, o pecado é a notícia antiga. O pecado é a mensagem do Antigo Testamento. A lei veio para mostrar o pecado. Então, a mensagem de mostrar o pecado é uma mensagem antiga. É verdadeira? É, só que não é a mensagem do tempo presente. É a mensagem que é verdadeira, mas não está mais no nosso tempo hoje. Nós não temos que ficar pregando o evangelho do pecado, porque as pessoas não vão sair do pecado, porque nós estamos falando do pecado. As pessoas vão sair do pecado quando nós falarmos de Cristo, de Jesus, porque Ele é a cura para o pecado, Ele é a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é a verdade do que somos, pecadores, mas porque todos nós sabemos que somos pecadores, é a verdade do que Ele é, o Salvador, o libertador dos pecados. Então, a religião, ela gosta muito de falar do pecado, e ela fala pouco do Salvador. Ela fala pouco de Jesus, ela fala mais da condenação, ela fala mais do inferno do que da obra de Jesus e do reino de Deus, do reino dos céus. E a religião é baseada no autoritarismo. Veja que por meio da religião, os pastores podem colocar as pessoas de banco disciplinar, podem ser semideuses, pode dizer que tem mais autoridade do que a igreja, pode dizer que tem mais unção do que a igreja, pode dizer que tem mais poder do que a igreja, pode dizer que a oração deles é mais poderosa do que a da igreja, pode dizer que eles estão mais perto de Deus do que a própria igreja. Então eles se colocam num nível superior e a igreja num nível inferior, num nível abaixo, e isso não é evangelho. Nós todos somos sacerdotes, nós todos somos reis, certo? Apocalipse capítulo 1 verso 6, nós todos somos participantes do corpo, nós todos somos chamados da vocação celestial. Isso é maravilhoso. Nós todos nos tornamos igreja, tirados do mundo, enxertados em Cristo. Nós todos fomos tirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O evangelho não é autoritarismo, o evangelho é humildade, o evangelho é os maiores servindo, não escravizando, não
sendo ditadores. O evangelho é os maiores servindo aos outros irmãos, certo? E esse evangelho religioso, ele é da falsa humildade. As pessoas vivem essa falsa humildade, que elas vão falar que elas são pecadoras, que elas são miseráveis, que elas são pobres, que elas são podres, que elas não prestam, que elas precisam muito de Deus, que elas não sabem se vão ser salvas, elas precisam fazer muito, elas precisam se achegar a Deus, elas vão buscar. É o evangelho que não tem sentido, não é evangelho, é religiosidade. As pessoas têm que fazer alguma coisa para se ligar a Deus, mas o evangelho, Jesus é aquele que nos liga a Deus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então veja que é esse evangelho de uma falsa religiosidade, não é evangelho, é religião. E aí entra também os votos de pobreza, pessoas querendo viver na pobreza, porque Deus gosta dos pobres, porque Deus não quer que tenhamos prosperidade. O evangelho das pessoas serem doentes, não, a doença não tem nada a ver, você vai morrer doente, condicionando as pessoas a não ter saúde, a viver enfermas, não acredita na cura. É a religiosidade, é a penitência, é o sofrimento. Para você chegar no céu, você precisa ser disciplinado, não pela palavra, não pelo ensino de Jesus, mas pelas doenças, pelas circunstâncias da vida, pelo mundo. O mundo tem que bater em vocês têm que ser doentes, e a doença vai ensinar vocês a serem humildes, a miséria vai ensinar vocês a serem quebrantados. É o evangelho mentiroso, que não é evangelho, é religiosidade. E também é baseado esse evangelho nas campanhas. Você tem que fazer uma campanha para receber uma bênção. Você tem que fazer várias atividades religiosas para ser abençoado. Se você não cumprir aquelas atividades religiosas que são colocadas ali, apresentadas pelos líderes da religião, você não consegue ser abençoado. E aí você fica, por que eu não sou abençoado? Porque eu deixei de fazer alguma coisa que eu deveria fazer. Porque eu fiz alguma coisa que eu não deveria fazer, sempre baseando no próprio erro, no próprio eu, nunca em Cristo, no que Cristo fez. A religião não deixa a gente ver Cristo, a religião só deixa a gente ver a nós mesmos. Então veja, toma cuidado para você não se desviar para esse evangelho que está hoje sendo pregado dessa maneira, certo? É esse evangelho tão mentiroso, tão enganador, tão sorrateiro, tão podre, tão maligno, tão sujo, tão blasfemo, e nem é evangelho, é outra mensagem. E, por fim, nós vimos aqui a semente que caiu entre os espinhos e foi sufocada, que é o mundo, é o evangelho então mundanizado, é aquele evangelho que as pessoas dizem assim, tem nada a ver, eu posso fazer, tem nada a ver, isso é normal. Não, isso é normal, tudo é normal, sabe? Desconfia desse evangelho que tudo pode fazer, que tudo pode, tudo absolutamente. Você e a pessoa do mundo não tem diferença nenhuma. Você fala como o mundo, você vai onde o mundo vai, você vive como o mundo vive, e você é cristão, e aí você é conclamado a viver diferente. Você diz, tem nada a ver. Esse tem nada a ver é o perigo da igreja. Depois, em segundo lugar aqui, esse evangelho, cuidado para não se desviar desse evangelho. Você não pode ser religioso e você não pode ser mundano, você não pode viver o seu próprio eu. Cuidado com esse evangelho de libertinagem, o evangelho que pode cometer o erro, que pode pecar, que pode brincar, que tudo pode fazer os erros, normal, de boa. Deus me conhece, Deus me aceita. Não é negar a si mesmo. O evangelho não tem sido mais negar a si mesmo, tem sido aceite-se a si mesmo. Não, esse evangelho que diz se aceite do jeito que você é, não é evangelho, porque o evangelho é mudança de mente, é mudança, é renovação da mente, é renovação do entendimento. Não pode ser evangelho, é o evangelho libertino, esse evangelho de status, de aparecer, de mostrar. Esse evangelho que parece ser o evangelho que os fariseus gostavam muito, ficar orando em praça para serem vistos. É o evangelho da fotinha, é o evangelho que mostra você orando, chorando, e você está vendendo imagem de religioso. Não
Não é isso que Deus chamou você para ser e para fazer. Toma cuidado com esse evangelho que satisfaz os teus desejos da carne, esse que você pode fazer o que você quiser, que você pode ter o desejo que você quiser, que Deus entende você, Deus entende todos nós, e por isso que Deus mandou Jesus, porque Ele entendeu a gente e viu que a gente precisava de Jesus. Esse evangelho dos desejos, esse evangelho dos desejos dos olhos, esse evangelho é que tudo que a gente quer a gente pode ter. Não tem direção do Espírito Santo. Não é um evangelho que nós somos guiados pelo Espírito para ver com quem nós vamos casar, para ver onde nós vamos morar, para ver onde nós vamos trabalhar, a profissão que vamos exercer, a faculdade que vamos fazer, onde nós vamos trabalhar na casa do Senhor, que ministério que nós vamos exercer na casa de Deus. Não, é o evangelho que não tem nada a ver com Cristo, com o reino, tem a ver com os desejos dos olhos, tem a ver com as coisas desejosas da terra. Toma cuidado com esse evangelho. E por fim, nós precisamos tomar cuidado com esse evangelho das revelações. Esse evangelho das revelações, que as pessoas vão nesses lugares, nessas supostas igrejas, esses templos, para buscar uma revelação, e nunca é a revelação de Jesus, é a revelação da própria vida. É o evangelho que é tanto religioso como mundano e como egolátrico, como antropológico, porque essas revelações é para o homem, essas revelações são religiosas e essas revelações geralmente são mundanas. Todas elas têm esses três aspectos. As revelações, esses cultos de revelações são tão misturados que são os três solos juntos. A que cai na beira do caminho, porque essas pessoas que buscam a revelação hoje, elas têm que buscar amanhã, não enraiza nada nelas. Elas são duras de coração, elas têm que buscar outras revelações, e sempre a revelação é para elas, para o status delas, para o sucesso delas. O porquê que está acontecendo com elas tal coisa. E esse evangelho que esses profetas, ou melhor, esses falsos profetas estão profetizando em nome do Senhor, e não é o Senhor, porque o Espírito Santo veio para glorificar Jesus, o Espírito Santo veio para apresentar Jesus. O Espírito de profecia não é revelar a nossa vida, é revelar o que Jesus é, o que Jesus fez e o que Jesus falou. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então as pessoas que revelam para nós, para aquilo que a gente é, para aquilo que a gente fez e para aquilo que a gente fala, não é a revelação do Espírito Santo, não está baseada em Cristo, está baseada em nós, no nosso passado, para a gente saber se tem macumba, se tem maldição, se tem alguma coisa, nosso futuro para ver se a gente vai ter sucesso, prosperidade e bênção. E assim vai. Essas revelações não têm amparo nenhum na Bíblia, nem mesmo no Velho Testamento tem tipos de reuniões de revelação, não existem. No Atos dos Apóstolos você não vê nenhum lugar reuniões para ter esse tipo de manifestação espiritual. Nas cartas você não vê Paulo falando absolutamente nada disso. Esse evangelho de revelações, ele tem origens em religiões africanas, do candomblé. Ele tem ramificações espíritas de Allan Kardec, ele tem ramificações das religiões orientais, tarô, ler-irmão. O que acontece? As pessoas vêm do mundo, elas viam o signo, liam as mãos, jogavam tarô, iam nos terreiros para ver o que Pombagira tinha que falar para elas, para que Preto Velho tinha que falar para elas, e aí elas vão para a igreja. E na igreja elas querem que tenha a mesma coisa que existia lá no terreiro, lá no espiritismo, lá na cartomante. Então elas olham para o pastor, elas olham para o pregador e elas conseguem ver o preto velho falando, mas agora não é o preto velho, é Deus falando. Agora não é a mulher jogando tarô, é Deus falando. Agora não é a carta que é jogada, é Deus falando. Isso é uma mistura de algo demoníaco com querendo introduzir na igreja de Deus, querendo falar que é o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Nós precisamos tomar cuidado com esse evangelho, porque é um evangelho mentiroso que leva as pessoas à loucura, que leva as pessoas a um vazio muito grande, que leva as pessoas a ser guiadas por outros homens que são mais loucos do que elas, e é um evangelho de fins lucrativos, é um evangelho que leva as pessoas a dar dinheiro,
a gastar o dinheiro e a igreja vira comércio, a igreja vira empresa, a igreja vira o que Jesus disse que ela não deveria virar, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Veja, meus irmãos, nós não podemos nos desviar. Hoje, esses poucos minutos que eu tenho falado aqui com vocês, nesse ensino, esse evangelho tem sido ensinado e muitos outros, e é só Cristo e seu ensino para nos livrar dessas artimanhas sorrateiras, melindrosas, astutas de homens malignos que trazem esses ventos sujos e devastadores de doutrinas para dentro da casa de Deus. A doutrina da casa de Deus é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo, meus irmãos. Que você possa guardar essas palavras no seu coração. O evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!